Salmo, versos e prosas. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Passando aqui para deixar o salmo de hoje. Eu quero antes mandar alguns abraços para algumas pessoas. Para a irmã Eneuci Vidal. A irmã Eneuci Vidal, ela tem compartilhado a mensagem do presbítero Gregório em alguns grupos. A irmã Celinha também tem compartilhado as mensagens do presbítero Gregório em vários grupos. Que Deus abençoe vocês, serva do Senhor Jesus. Também quero deixar aqui um abraço fraterno ao meu pastor, o pastor Armindo, a sua família, é o presidente do nosso ministério, o pastor Siriaco. Que Deus abençoe abundantemente a todos. O salmo, versos e prosa de hoje, ele está no salmo, eu ainda vou continuar no salmo 31. Eu quero comentar um pouquinho sobre o versículo 19, 20 e 21, onde diz assim: "O quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, o qual na presença dos filhos dos homens preparaste para aquele que em ti se refugia. No abrigo da tua presença, tu o escondeste das intrigas dos homens, em um pavilhão ocultas da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua bondade para comigo, numa cidade sitiada." Muito bem, amados, diletos irmãos. O salmista, ele exalta a Deus. Ele declara a grande bondade de Deus. Ele declara que Deus é bondoso. Ele diz: "Ó, quão grande é a tua bondade." E ele diz por que Deus é tão bondoso para ele. Porque Deus o guardou. Deus o protegeu. Deus o protegeu no momento de sua aflição, na presença dos filhos dos homens. E Deus foi o refúgio para ele. Deus abrigou ele. Deus protegeu ele das intrigas. Quando havia intriga contra Davi, o Senhor o guardou no seu pavilhão. Deus o manteve oculto das contendas das línguas. Então ele encerra essa oração dizendo: "Bendito seja o Senhor, que fez maravilhoso a sua bondade para comigo, quando eu estava sitiado numa cidade." A cidade onde Davi estava foi cercado por seu inimigo, o inimigo que queria matar a Davi, que era na época o grande inimigo de Davi era o rei Saul. E o rei Saul mandou cercar a cidade e deu ordem para matar, que Davi fosse morto. Mas Deus o protegeu, mesmo a cidade estando sitiada, Deus protegeu a Davi. Por isso ele ora a Deus dizendo que a bondade de Deus foi grande para com ele. Amados, diletos irmãos, muitas vezes o nosso clamor diante de Deus vem diante de alguma situação triste. Quando muitas vezes a situação é tão triste, clamamos a Deus. E muitas vezes passamos por um momento de opressão, um momento desesperadora.
E é nesse momento opressor é que as nossas orações são atendidas. Entendemos então que o Senhor está sempre agindo a nosso favor. E quando nós compreendemos isso, então resta nos agradecer pela bênção e pelos livramentos, quando Deus nos livra daqueles que nos oprimem. Quando isso ocorre, sempre haverá um julgamento impiedoso contra os nossos adversários. Nós não precisamos querer tomar em rédea curta os problemas da nossa vida. Temos que entregar na mão de Deus e o julgamento virá da parte dele. Principalmente quando as pessoas se levantam contra nós para nos caluniar. Quando existe preconceito, quando existe muitas vezes maldição lançada sobre nossa vida, nós não devemos temer, porque estamos protegidos no oculto de Deus. Estamos sobre a proteção divina de Deus. Existe situação triste muitas vezes. Existem coisas que ocorrem que são independentemente das circunstâncias e da falta de esperança muitas vezes. Quando isso ocorre, precisamos fazer uma autoanálise na nossa vida para ver se a nossa falta de esperança não está sendo também motivada por uma falta de fé. Pode-se ver muitas vezes que não somos alcançados pela mão misericordiosa do Senhor quando nos falta a fé. Mas quando a fé é ativada, então recebemos a graça de sermos confortados, de recebermos o consolo, de recebermos a ajuda para suportar a dor, para receber paciência, até que venha o alívio do sofrimento. Pode ocorrer também que diante de tantos problemas, diante de tantas aflições, muitas vezes é necessário refletir para chegarmos a algumas conclusões. Não podemos nos precipitar, amados. Conclusões precipitadas muitas vezes nos levam aos erros. Algumas pessoas, quando vê um servo de Deus sofrendo, passando muitas vezes por calúnia, difamações, muitas vezes quando há levante, e vê muitas vezes o servo de Deus passando por um momento de penúria, tem o costume de julgar precipitadamente, dizendo é pecado. Não se sabe, amados. Não se sabe o que está ocorrendo. Então não vamos tomar conclusões erradas. Vamos entregar nossa vida na mão de Deus. Deus nos livrará. Deus, Ele vai nos fazer enxergar o que é melhor para nós. Qual é o cenário? Onde está o problema? Deus fará com que possamos despertar. Quando muitas vezes pensamos e agimos precipitadamente, podemos errar. Não vamos deixar que ocorra isso na nossa vida, que isso pode nos levar à queda diante dos nossos próprios adversários. Afinal, existem muitas formas de agirmos. Então, não podemos agir com as ideias precipitadas. Estamos vivendo um tempo difícil. Estamos vivendo tempos de pandemia.
tempo de aflição. Eu acredito que já estamos vivendo aquilo que o Senhor Jesus diz, tempo trabalhoso. Em tempos difíceis, as situações problemáticas existem. Então, existem problemas que é necessário buscarmos o livramento de Deus. As nossas forças minguam muitas vezes, mas quando Ele, o Senhor, age, sempre Ele age de uma maneira eficaz. Ele sempre vem ao encontro dos seus servos no momento oportuno. Quando o Senhor resgata a nossa vida do abatimento, do desânimo, para que venhamos louvar a Ele. Geralmente Ele chega no momento oportuno. Quando fazemos a oração da fé, muitas vezes Deus age de uma maneira imediata. Mas existem outras pessoas que pode demorar um pouco mais. Porém, cedo ou tarde, ao passar por lutas e perseguições, o sentimento de falta de amparo produz cansaço e o desejo muitas vezes de desistir. Muitas vezes o desejo, o desânimo toma conta da nossa alma. E nesse momento que precisamos novamente motivar a nossa esperança em Deus. Precisamos novamente motivar a nossa própria esperança, revigorar a nossa força, buscar o fortalecimento, nos abrigar no amor do Pai, esse Pai que sustenta a cada um de nós, que dá um novo ânimo em meio a tantas situações de dor, de lutas e de desespero. Mas como eu posso motivar novamente a minha força? Como eu posso fazer com que surja esperança no meio de um mundo desesperador? É buscando o abrigo, a segurança em Deus, meditando em Sua palavra. Quando o mundo todo diz para você que não há mais esperança, existe uma palavra, uma frase na Bíblia que diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Quando o mundo todo está ruindo à sua volta, existe uma passagem na Bíblia que diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Quando falta o mantimento, quando falta muitas vezes o pão cotidiano, existe uma passagem na Bíblia que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em meio a tantas situações de dor, então veja a mão de Deus agindo em seu favor, dando-lhe o livramento. Se você estiver com o seu coração ligado ao Senhor, seu olhar também estará atento ao seu agir. Esteja sempre em oração. Fique atento. A resposta de Deus virá. E o seu maior desejo será cumprido, será concretizado. Deus, Ele é capaz de discernir tudo aquilo que há dentro do seu interior. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é mais cortante do que espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os desígnios dos nossos corações e os dos nossos pensamentos. Então Ele está pronto para agir. A bondade e a vontade do Pai irá se cumprir se nós vivermos uma vida
amparada pela sua palavra. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Quando Deus ordena algo a seu respeito, irá ocorrer. Porque a palavra de Deus diz que essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você será abençoado tanto na cidade quanto no campo. Onde pisar a planta dos seus pés, Deus irá fazer você prosperar. Pense nisso. Acredite que Deus, Ele é real, vivo e poderoso. Ainda que haja alguns levantes, ainda que você passe por lutas, ainda que você passe por aflição, o Senhor é o socorro presente no momento da angústia. Não esqueça de buscar a face do Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a todos. Eu sou o vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, apresentador do Salmo, versos e prosa.